Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar de direito, de aplicação de direito, de abuso de autoridade, que são termos muito em voga no Brasil atual, né, onde há muita predominância e protagonismo de operadores do direito. Os telejornais, as emissoras de rádio, os jornais dão amplos espaços, né, e devido à Operação Lava Jato, se dá muito espaço hoje para a discussão das questões do direito. Os juízes ganharam protagonismo, o Ministério Público ganhou protagonismo, os advogados, né? Tudo por conta, né, dos fatos relacionados a essa investigação que ganhou o noticiário chamado Operação Lava Jato. Eu recebo aqui hoje com muito prazer, e é muito bom quando ele vem à Fortaleza, ele sempre abre um espaço na agenda para vir ao Questão de Ordem, um advogado que é doutor em Direito Penal e tem uma produção maravilhosa nessa área. Ele é autor de 32 livros de direito penal, dentre os quais eu destaco aqui Tratado de Direito Penal em 5 volumes, que já está na 23ª edição, Tratado de Direito Penal Econômico, que já está com 2 volumes, e ele encerrou hoje a Semana do Direito, promovida pelos estudantes de Direito do Centro Acadêmico Clóvis B. Vilacqua, da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Direito, exatamente proferindo a palestra A Violência das Autoridades Depressoras. A gente vai falar sobre esse tema, vamos falar sobre a questão de abuso de autoridade, a espetacularização, não é, que muitos acusam, não é, ser um problema que existe hoje na Operação Lava Jato. Tudo isso está na pauta do programa de hoje. Recebo com prazer o doutor em Direito Penal, advogado, doutor César Roberto Bittencourt. É com ele o Questão de Ordem. Ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, onde defendeu a sua tese de doutorado, Evolução e Crise da Pena Privativa de Liberdade, com a qual obteve a nota máxima. Foi um dos criadores, coordenador e professor do doutorado e mestrado em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor convidado do curso de mestrado em Direito Penal e Criminologia da Universidade Cândido Mendes, do Rio, professor também convidado do curso de pós-graduação da Universidade Austral de Buenos Aires e também professor convidado do curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, da Espanha. Foi diretor da Escola Superior do Ministério Público do Rio, procurador de Justiça aposentado, advogado criminalista e acadêmico, integrante da Academia Brasileira de Direito Criminal e da Associação Internacional do Direito Penal. Estou recebendo com prazer o doutor César Roberto Bittencourt, aqui hoje no Questão de Ordem. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, satisfação, uma honra sempre retornar a esta bela terra, especialmente para a universidade, e também nessas alturas estamos já acostumados a dar atenção para esse povo, que até os ouvintes, e esse grande apresentador. Aliás, ser entrevistado por você é uma honra até. Obrigado. Porque propicia para a gente fazer reflexões sobre vários temas, porque traz contextualizado, já traz um discurso todo do contexto, facilita para qualquer entrevistado. Um prazer. Doutor César, o direito nunca esteve tão na ordem do dia como no Brasil atual. Seja porque o Supremo ganhou um destaque, né, muitas vezes até além da conta, a Lava Jato, o Ministério Público, não é, que se arvora de muitas coisas. Isso é bom ou é ruim? Tendo em vista que nós vivemos um Estado pleno de democracia, um Estado democrático do direito, mas eu ouço muitos questionamentos de que alguns abusos são praticados em nome desse direito. Como é que o senhor analisa esse momento brasileiro? Pois é, o direito está em voga ou a falta do direito? Eu acho que um país você constrói, organiza, promove, cresce com os poderes constituídos, com o sistema produtivo, com a classe produtora, com a inteligência, com a educação, com a saúde, com os transportes. E esses âmbitos todos não estão dentro da ordem jurídica, não estão regulamentados para e passo diuturnamente com decisões judiciais.
Claro que a ordem jurídica faz parte de todo esse contexto. Só o que não faz parte é que tudo possa ser limitado, controlado, definido e determinado por um juiz, pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é apenas um dos 3 poderes. E é aquele reservado para a disciplina, para o controle, para a definição, para a decisão e simplesmente também limitar até os poderes dos outros poderes, o exercício dos outros poderes. E nós temos hoje um excesso, um exagero. Então o país praticamente parou. Está impedido de progredir, está impedido de produzir, está impedido de realizar e de evoluir. Nós estamos com uma dificuldade muito grande porque decisões judiciais assim tão espetaculosas têm causado assim transtornos imensos no crescimento do país, na produção do trabalho, da indústria, do comércio, e também tem reduzido a capacidade exportadora do país. Nós temos prejuízos imensos na balança comercial. Exclusivamente por isso, não é exclusivamente por isso, mas tem uma força, uma importância muito grande. Então você não pode transformar depois de toda uma nação de 220 milhões em apenas a Lava Jato. Então nós temos preocupações sérias com as investigações que estão sendo feitas e devem ser feitas, e os culpados devem ser punidos, mas nós precisamos existir, nós precisamos viver. É preciso que a comunidade brasileira continue se realizando. Você não pode parar todo um país com as decisões desse ou daquele juiz. Não pode parar todo um país, de repente, com uma audiência como teve ontem, anteontem, né? Então isso é bastante preocupante. A espetacularização da Lava Jato é danoso para o direito? De repente a Lava Jato ela foi transformada e o povo brasileiro leigo, não é? Ele abraçou a tese, e foi uma tese alimentada há muito tempo, de que no Brasil a justiça era para pobres, não para ricos, de que os ricos nunca eram alcançados pela lei. De repente o corrupto sempre se dava bem, o Brasil, o país da impunidade, surge a Lava Jato, e ela é a panaceia para todos os males brasileiros. A mídia, de certa forma, alimenta. E ficamos nisso, como o senhor disse, quer dizer, uma audiência que nos Estados Unidos ocorreria tranquilamente, o país continuaria a trabalhar no Brasil, para o Brasil, porque o ex-presidente foi prestar depoimento num processo no qual ele é réu. Esse tipo de coisa é lamentável. Na verdade, há uma espetacularização da Lava Jato. Nós, como sociedade, como membro atuante, como professor, como doutrinador, como advogado, como cidadão, evidentemente somos favoráveis às investigações, somos favoráveis, inclusive, à Lava Jato. E somos favoráveis que aqueles responsáveis pelos ilícitos sejam punidos. Apenas a gente discorda são dos métodos, da metodologia empregada pela dita Lava Jato. Nós temos que pontuar e destacar que quando se fala ou faz algumas restrições, faz algumas críticas aos operadores da Lava Jato ou à própria Lava Jato, isso não significa que você seja contra a Lava Jato. Não significa que você seja a favor da corrupção, como insinuam os... Ninguém pode fazer ponderação contra a Lava Jato. Não pode fazer nada. Então parece que se você tem restrições, você faz algumas críticas, faz algumas considerações pontuais, você seria a favor da corrupção. Você seria contra a Lava Jato. Chega a um absurdo de qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer ideia, qualquer manifestação, seja para limitar a Lava Jato, seja para acabar com a Lava Jato. Então esse é um discurso populista, é um discurso desleal, é um discurso desonesto do próprio Ministério Público e por vezes até de setores do Judiciário, como se fosse a Lava Jato a única coisa do país. E que se você pontuar sobre restrições, sobre métodos, sobre excesso, sobre abusos, abuso de poder, abuso de autoridade praticado pelos agentes que atuam na Lava Jato, então você estaria contra a Lava Jato, seria a favor da corrupção. As coisas não são assim. Não, você não pode viver nesse sistema de ou é a favor ou é contra. Nós queremos que sejam apurados os fatos, queremos, como todo cidadão, que sejam punidos os culpados, mas nós queremos que respeitem a Constituição. É preciso que os operadores do Lava Jato tenham consciência, percebam que eles não construíram um novo país, que eles não construíram uma ordem jurídica só para eles, que não existe para eles ilimitações para agir. É preciso que esses rapazes, como disse o ministro Gilmar Mendes, essa juventude que lideram a Lava Jato, tenham consciência... O ímpeto juvenil, né? Pois é, tenham consciência que eles fazem parte de um contexto nacional.
de uma ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, que tem normas, tem leis, tem Constituição e, acima de tudo, tem o Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra. Não é possível que, de repente, esse pessoal tenha a pretensão de constranger o próprio Supremo Tribunal Federal, de criar constrangimento para o Supremo, de comentar criticamente, como o Dallagnol fez, a decisão do Supremo. Isso não é atribuição, não pode fazer. As autoridades são obrigatoriedade total, absoluta, de respeitar as decisões do Judiciário, de respeitar principalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. E as falas devem ser nos autos, né, doutor? Quer dizer, exatamente. Eu achei aquilo um pouco despropositado quando se faz uma coletiva de imprensa para se questionar uma decisão. É uma coisa Isso estava além dos limites. Que a imprensa faça seus comentários, ok. Nós temos liberdade. Faz parte da liberdade de imprensa. Do processo. Agora, o Ministério Público não pode. Agora, as autoridades, os investigadores, quer saber do investigador repressivo, autoridades repressivas são o Ministério Público, é a polícia, são os agentes do Estado, que têm a função repressora, sim senhor. Não vão querer assumir o objetivo? Está no meu tratado, segundo capítulo lá. Princípios limitadores do poder repressivo do Estado. Quem são essas autoridades? As autoridades depressoras, que foi o tema da sua palestra. Repressora. Repressora, tá? Isso é objeto da palestra, parte da palestra. E essas autoridades são exercidas legalmente pela polícia, pelas polícias, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Está no artigo 144 da Constituição. Isso é função de repressão. É repressor? É repressora. Mas tem que ser uma autoridade repressora nos limites da lei, nos limites da Constituição. Então, isso está dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. Agora, não está os abusos, a violência, o despropósito que vem sendo cometido na Lava Jato. Por exemplo, as declarações, qualquer manifestação, o recebimento de denúncia, instauração de uma nova operação, se faz uma coletiva de imprensa. E tem televisões que ficam o dia inteiro na coletiva. Então você faz uma condenação global, geral, genérica. As prisões são transmitidas ao vivo. Ao vivo. Isso é um absurdo. Isso é uma violência. Isso é um despropósito. Isso não pode ser tolerado em nenhum país do mundo. Veja, então você lança uma operação e já tem lá às 10 horas programado a coletiva. E ali você desnuda tudo aquilo que eles imaginam que será uma prova. Porque eles não têm, estão começando uma investigação. Isso é transformado em prova, se denuncia, se destrói a honra, a dignidade e a imagem de qualquer autoridade, de qualquer cidadão na mídia. Ainda não existe sequer uma investigação, está começando agora. Então, isto tudo você traz depois para os autos, você mobiliza a população, uma população carente, ignorante, desinformada, despreparada e ávida por fatos dessa natureza, porque não deixa de ser uma espécie de revanche, porque agora não é só pobre que está sendo. Então não é essa que se fica, doutor César, para a gente que acompanha, e eu, longe de mim ser contra a Lava Jato, muito pelo contrário, esse programa é uma prova de que a gente tem acompanhado, tem apostado, embora, de vez por outra, a gente faz alguns cortes, né, com os exageros, mas a impressão que se tem é que a Lava Jato entrou num labirinto e ela precisa chegar àquele ponto. E, de qualquer maneira, vai ter que chegar. Claro. E se não conseguir por um meio A, que se use um plano B para chegar, mas ela tem que chegar. E parece que este é um propósito. Quer dizer, mas peraí, mas você não achou, você pensou que tinha, mas não achou. E aí? Não, mas nós temos que mandar prender. Vai maquiar. E aí, como é que faz? Vai maquiar. Então, eu acho que é interessante. A instituição do Ministério Público, hoje, do Brasil, é a instituição mais poderosa do mundo. Do mundo? No mundo. Em 92, eu estava fazendo doutorado na Espanha, participei de um congresso lá do Ministério Público Liberal. E participei lá, tive a oportunidade de falar também sobre o Ministério Público nosso. Eu era promotor de justiça. E o senhor foi promotor de justiça? Fui procurador de justiça, né? E daí falei do nosso Ministério Público brasileiro, da Carta de 88, né? Então, dando os princípios, isso que vocês sonham, imaginam para o Ministério Público Europeu, que vocês têm uma expectativa de um dia no futuro ter independência, imparcialidade, essas coisas, esses princípios todos, isso é real no Brasil. É desse Ministério Público que eu quero falar. E falei das garantias, das prerrogativas, da nova figura do Ministério Público que a Carta de 88 trouxe. Eles ficaram alarmados, ficaram abismados, mas não, esse negócio de
de independência, não é possível. Pois é possível sim. O Ministério Público tem que ter independência, tem que ser a sua própria instituição, o procurador, o chefe da instituição tem que ser um membro do Ministério Público. Isso não é possível, porque lá eram políticos, eu disse lá, que nem aqui na Espanha, políticos, é um cemitério de políticos corruptos. Por exemplo, o atual chefe do Ministério Público aqui é fulano de tal, que tinha um nome, e esse cidadão está sendo investigado. É o chefe do Ministério Público. E aqui o PSOE, que era o partido da vez lá, tem 46 candidatos sendo investigados. O que foi feito? Foi feito um projeto de lei para anistiar todos esses 46 políticos. Isso lá na Espanha? Lá na Espanha, do PSOE, para concorrer ao tipo de prefeito deles, né, o alcaide que tem. Veja bem, e isso você jamais teria como ter assim, um apoio do Ministério Público. Aqui teve. Porque lá a instituição tem um procurador, chefe da instituição, e aqui como é um político que de repente já fim de carreira, é homenageado para ser o chefe da instituição. Ficaram muito chateados comigo na hora, ficaram assim, bom, digo, mas eu tenho prêmio, os jornais estão aqui, não estou fazendo nada, não estou acusando nada, tem os jornais aqui comigo. Então foi um silêncio sepulcral quando eu terminei de falar. No encerramento do Congresso, daí a secretária da mesa diz, olha, eu quero fazer uma manifestação, porque todos nós ouvimos o colega brasileiro, César Bittencourt, falando do Ministério Público de lá, e falou das mazelas do nosso aqui. Eu queria dizer que no primeiro momento chocou a todos nós, ficamos muito tristes, mas eu tenho que dizer uma coisa, ele tem razão, ele não disse nada de novo, e aliás está na mídia, está aqui, os jornais ele mostrou, está aqui, isso é verdade, nós não temos esse Ministério Público, nós não temos essa independência, nós não temos essa grandeza que o Ministério Público brasileiro tem. E é bom isso, e é bom. E é real, e é bom, e ele falou. Então foi aplaudido no final. Primeiro foi um silêncio sepulcral. Só tinha um amigo comigo que me levou, né? Depois, no final, daí me convidaram para eu voltar lá, fazer palestra, fazer sobre isso, que eu voltei no ano seguinte, fazendo algumas palestras na Espanha a respeito do Ministério Público brasileiro, com muito orgulho. Que eu participei, que eu integrei. Só que eu tenho orgulho de ter participado do Ministério Público do meu tempo, que primeiro era custos legis. Significa dizer que primeiro eu verificava se eu tinha direito de agir, se o Ministério Público poderia atuar, se as medidas que eu vou tomar são cabíveis, são legítimas, são legais. Então, era outro Ministério Público, era um Ministério Público preocupado primeiro com a legalidade do ato, com a legitimidade da ação, com a licitude da prova, com a licitude do meio utilizado para produzir a prova. Hoje é crime até. E você não tem, infelizmente, mais essa postura. Então se faz qualquer coisa, usa de qualquer meio para atingir um fim. É aquela história de que os fins justificam os meios, e as coisas não podem ser assim. O Ministério Público tem que ser o primeiro a verificar a legalidade, a legitimidade das suas próprias ações e não utilizar de qualquer meio para atingir o fim pretendido. Então eu tenho sustentado, inclusive, que o Ministério Público o Ministério Público atual abdicou da sua função de custos legis, que é uma função institucional, porque ele não tem feito esse papel, não tem feito nenhuma autocrítica, não tem observado, nem parado para se autocriticar, para examinar, escuta, está correto? Isso que nós estamos fazendo é possível, é legal, é legítimo, porque afinal isso seria a função dele, Ministério Público. Por isso, então, eu tenho sugerido nas universidades por aí, que uma outra instituição tem que assumir o papel de custos legis, porque alguém tem que fiscalizar a atitude, o comportamento, a postura dos investigadores, e quem das seria, autoridades repressoras, da legalidade no Brasil das hoje, ações. quem seria? O Supremo? Não, o Supremo tem uma outra função, né? Mas teria que ser uma outra instituição. Por exemplo, o Ministério Público, porque ele atua de uma forma assim exagerada, está preocupado mais com a execução e não com a legalidade. Então, eu acho que teria que ser uma espécie de ombudsman, mas você tem que criar uma nova figura, leva muito tempo. Eu acho que hoje tem uma instituição que poderia e deveria ser o custo legis. Deveria ter esta função de custo legis, de fiscalizar a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, das autoridades de um modo geral, da Polícia Federal, da Polícia Civil, das polícias, enfim, como um todo. E para mim, essa função caberia muito bem com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição respeitável, tem o mesmo nível do Ministério Público, tem os mesmos parâmetros, tem a mesma estrutura organizacional, tem o vínculo com a sociedade, tem a atividade de se preocupar com os recursos públicos, os interesses da sociedade e com a pobreza, com os humildes, com as pessoas. Então, me parece que
Defensoria Pública é a instituição ideal para exercer o papel de custódios. Naqueles processos que têm interesse público, que têm interesse de menores, que têm interesse dos invadidos, dos dependentes, dos necessitados, enfim, sempre que houver interesse da Fazenda, da União, do Estado, do município, tem que ter um custódio, tem que ter um fiscalizador que tem ele. E, para mim, esse fiscalizador seria mais adequado à Defensoria Pública da União e dos Estados para exercer esse papel e deixar o Ministério Público com a função de polícia, que o Ministério Público hoje também é polícia. Há uma simbiose, o Ministério Público não sabe se quer ser Ministério Público, se quer ser polícia. E parece que hoje está mais interessado em ser polícia do que Ministério Público, o titular da ação penal. Então, enquanto o Ministério Público continua nessa posição dúbia de escolher as ações que quer investigar, porque ele não é a polícia, porque ele não faz todas as investigações, ele escolhe aquilo que é midiático, aquilo que dá repercussão. O Ministério Público se interessa, ele vira a polícia, né? Então, e quem faz a investigação não pode ser o mesmo que ser titular da ação penal. Então, pelo menos o Ministério Público tivesse, então, uma cautela de fazer aquele pessoal que trabalha na investigação, que constrói a prova, que produz a prova, que investiga, que traz todos esses elementos para uma propositura da ação penal, fizesse esse papel. E a partir daí, outro procurador, outro promotor exerceria a ação penal, para ter um respeito assim, de separação de funções, de atribuição. Quem investiga não julga e não denuncia, não faz acusação na ação penal. Eu acho que seria, no mínimo, interessante que se pensasse nesse assunto. Bom, eu estou aqui com o doutor César Roberto Bittencourt, que é advogado, doutor em Direito Penal e já atuou no Ministério Público, foi procurador de Justiça aposentado. Meu convidado hoje aqui no Questão de Ordem. Eu vou para um intervalo rápido, a gente volta já. Vamos falar ainda sobre abuso de autoridade e eu vou fazer aqui uma pergunta que eu vou deixar no ar para que o doutor César Bittencourt responda depois do intervalo. Qual o país que vai sair? Que isso me inquieta e vai muito ao encontro das preocupações do doutor César. Nós estamos, com a Lava Jato, construindo um país melhor em termos de... Porque nós não podemos, muitas vezes, a sociedade, doutor César, ela é muito dividida, ela quer a vingança, ela quer a prisão, ela quer que o sujeito apodreça na cadeia. Mas eu estou preocupado, é o seguinte, nós vamos construir uma sociedade melhor a partir disto. Por isso que é importante esses pontos que o senhor levanta, porque nós não podemos chancelar nenhum exagero, nenhum abuso, nada além da legalidade, sob pena da sociedade sair extremamente fragilizada, mesmo que, em tese, no senso comum, isso seja bom, mas não é, para a construção de uma nação. Vou para o intervalo rápido, Questão de Ordem, volta já. A Prefeitura de Fortaleza já entregou 24 ecopontos espalhados pela cidade. Os ecopontos são o lugar certo para você descartar pequenas quantidades de entulho, podas de árvore, móveis e eletrodomésticos. E assim, você faz uma cidade cada dia mais limpa e agradável para todos. Os ecopontos fazem parte do programa Recicla Fortaleza e também recebem lixo reciclável como vidros, plásticos e papelão, que podem gerar desconto na conta de energia ou crédito no bilhete único. Faça a sua parte. Prefeitura de Fortaleza. Todo mundo conhece o Aedes aegypti como mosquito da dengue. O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso. Agora, além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E encha com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui o doutor César Roberto Bittencourt, ex-procurador de Justiça e doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha. Ele é advogado e ele é professor, um dos criadores, coordenador e professor do doutorado e mestrado em Ciências Criminais da PUC
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e autor de vários livros, 32 livros de direito penal, dentre os quais eu destaco aqui Tratado de Direito Penal, que já vai na 23ª edição. O doutor César está em Fortaleza porque ele fez o encerramento da Semana do Direito, promovida pelo Centro Acadêmico dos Estudantes de Direito da Universidade Federal do Ceará. Durante toda a semana, o foco foi exatamente questões relevantes do direito, atuais do direito, e o doutor César foi o palestrante que fechou, não é, numa noite de gala lá agora, a Semana de Direito da Universidade Federal do Ceará. Doutor César, o senhor escreveu um artigo que diz o seguinte: a espetacularização irresponsável de um delegado da Polícia Federal. Nesse artigo, dentre outras coisas, o senhor diz que a espetacularização das prisões quase diárias da Lava Jato, acompanhadas por grande alarde da mídia, porque é sempre assim, sempre é de manhãzinha, aí estoura, é na hora do Bom Dia Brasil. Tem que ser na hora do Bom Dia Brasil. Aí estoura, aí helicópteros já estão prontos, etc. E pronto. Aí, a partir daí, deriva-se todas as outras, né? E aí os sites ficam realimentando, etc, etc. O indivíduo com a mão para trás, entrando no carro da Polícia Federal, aqueles agentes devidamente paramentados. Tinha um famoso japonês, né, que ficou muito famoso. Virou japonês e virou réu. E depois virou réu. O senhor diz o seguinte, que essa espetacularização, as megas entrevistas, não é, as ilegais conduções coercitivas de pessoas que jamais foram convidadas a comparecer a repartições impressoras, são abusos que agridem o direito fundamental do cidadão e também o Código de Processo Penal. Há 3 anos temos assistido os espetáculos lamentáveis e totalmente desnecessários, transformando prisões em regra, quando deveria ser exceção. O Ministério Público, diz o senhor no outro ponto do artigo, confessou na mídia que prende para forçar a delação e facilitar as investigações. O magistrado decreta a prisão de alguém pela manhã, mas a relaxa à tarde ao saber que o pretenso investigado está negociando uma delação, deixando claro que o objetivo da prisão era só forçar a delação, o que é um procedimento lamentável do julgador. A lei da delação brasileira não é uma boa lei ou ela está sendo mal usada, doutor César? Olha, eu acho que até eu sou contra a delação, por princípio ético, moral. Dedo duro, você não ensina teus filhos, né? Você não vai nunca dizer para o seu filho, participa. É indigno, não é? Participa, vai com eles. Se te pegar, você entrega, dedo duro aos teus amigos. Quer dizer, isso é desleal, é desonesto, jamais alguém pode dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, participa. Se der errado, você entrega os parceiros. Então, isto é uma coisa assim violenta, a minha agride a minha formação ético-moral. Nem religião, nem formação, nem direito, nem postura, nem sociedade, nada. Você não pode ser um dedo duro. Você não pode trair os teus parceiros, não pode trair os teus comparsas. No mínimo, você foi parceiro, foi coautor, participou, integrou, realizou, executou, e depois, quando está mal, você vai trair a confiança. Para ganhar benefício de prisão. Para ganhar um benefício. Ora, então, mas isso, enfim, isso está superado, né? Essa é a minha formação. Eu disse no Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, lá com o ministro até já morreu, né? Então, a lei está aí. Eu acho que a lei, como instrumento de investigação, ela é válida, tem legitimidade. Eu sou contra, por princípios éticos, morais, mas ela é legal. Eu não acho que a lei que trouxe, porque tem inúmeras leis, ela veio num crescendo, né? O último que tem todo que é utilizado é da 12.850, que é do crime organizado. Então ela estabelece regras, pelo menos, tem parâmetros, tem o que fazer, tem circunstâncias, tem consequências, então você padronizou. Digamos assim, então, que a delação premiada ganhou corpo, ganhou formato, ganhou procedimento. Tem, melhorou nesse sentido. O que ocorre é que ela está sendo mal usada. Está sendo usada criminosamente. Essa afirmação é minha. É um crime que tem sido feito com o uso abusivo da delação premiada. Está na lei que o uso da delação premiada é para o líder da organização, para o primeiro que denunciar, menos para o líder, né? Para o primeiro que denunciar a organização. O primeiro. Primeiro. Então, esse vai trazer coisa. Mas livremente. Livre e espontaneamente, não preso, não constrangido, não violentado, não humilhado, como tem sido feito. O Ministério Público confessou publicamente, escreveu na internet, que realmente o uso da prisão facilita
a delação. Então, por isso, você tem utilizado bastante, porque facilita também a investigação. Então, que o Ministério Público fizesse isso, todos nós sabemos. Mas veio e confessou. Mas mais grave do que isso, é que o juiz tem usado disso, tem se utilizado, tem dado mensagens cifradas, indicando se declarar tal coisa de tal forma. Usou o Léo Pinheiro. É uma vergonha o que o Moro fez com a utilização do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro já tinha sido condenado, já tinha sido solto, foi negada a delação que tinha tentado, mas foi dado, decretou nova prisão. O Léo Pinheiro retornou para a prisão depois de ter sido negada a primeira, com outro discurso preparado. Então o Léo Pinheiro descobriu que ele precisava entregar a mãe, entregar os amigos, entregar o presidente, entregar todo mundo. Se não tem, inventa. Ora, então... Ele não tem que entregar provas, não, doutor César? Não tem que entregar prova, nada. A prova vai ser buscada depois do que ele falar. Cria um enredo, né? A delação não é prova. Ela sozinha não serve como prova. Ela não prova nada. Então veio o Léo e diz: eu escrevi um artigo. Prende-se o Léo Pinheiro para condenar a Gin Argelo. Está no conjuro. E daí tem uma mensagem, viu, do juiz dizendo, dando o caminho, dando a dica da declaração que precisava ser. O que ele precisaria dizer? O que precisava dizer. Ora, não deu outra. Então, depois disso aí, o Léo Pinheiro falou do triplex, falou do sítio, disse que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas, pô, então, todo um discurso completamente diferente na segunda prisão, na delação que finalmente daí foi aceita. Ora, essa é a maior demonstração do uso indevido da delação. Quer dizer, a delação está substituindo a investigação e a expertise da investigação que consegue as provas. Exatamente. Agora, quando você pega as provas, você pode até forçar uma delação. Eu estou aqui. Você vai contar ou não vai? Mas parece que se inverte no Brasil. Não, eu não tenho prova de nada, vamos acochar o homem que ele vai soltar o negócio. E depois de você de 1 mês, 2 meses, 5 meses preso, você está destruído moralmente, você está destruído humanamente. Psicologicamente você é um nada, está arrasado. E nessa altura, você quer conversar? Conversar não, você tem que falar tal coisa. Então fala. Então, o que acontece? A delação teria que ser feita uma vez. Está a fim de delatar? Quer contribuir com a justiça? Como se todo mundo tivesse a obrigação de contribuir com a justiça. O réu não é obrigado a contribuir. Não é obrigado a se defender. Quer contribuir com a justiça? Esse é o delator. Bom, daí ele faz... Então vamos ver, então vai contribuir, vão fazer os termos, vão fazer o interrogatório, você vai dizer aqui, tudo. Tá bom, então pega e faz. Só que eles não têm feito isso. Tem gente que foi ouvido dezenas de vezes. O delator ouvido dezenas de vezes, acrescentando fatos, mais novidades, mais fatos. Puxa vida, enquanto não disser aquilo que eles querem ouvir, não serve. Ora, se eu vejo, daí o que você faz? Então tem o Léo Pinheiro preso de novo, com decisão cifrada, está lá no conjuro do Moro. Daí você mostra uma reportagem trazendo os vários e vários delatores que teriam condenação de 30 anos, que foram soltos, cumprindo de prisão domiciliar de 2, 3 anos, e mostrando as coberturas, as mansões em São Paulo, Rio de Janeiro, por aí, da vida, na babesca que estão levando. Delatores, dos delatores. Daí o que pensa um Léo Pinheiro da vida? Por que eu vou ficar com 30 anos na prisão? Vou morrer na prisão, que eu já tenho 60 e tantos? Aqui no Ceará aqui no Ceará tem um delator que está na mansão. Então, onde é que estão esses delatores dedo duro? Então, eles estão provando, o Ministério Público está provando em um Moro, que ser marginal vale a pena, que ser ladrão do erário público vale a pena, que você pode roubar o quanto que você quiser, quanto mais você roubar, melhor, porque depois você negocia com o Ministério Público. Como se o Ministério Público tivesse um poder absoluto. Se tem uma condenação de 30 e tantos anos, o cidadão pega prisão domiciliar. Na mansão dele, na mansão que ele comprou com dinheiro roubado.
com aquilo que ele ganhou, que ele furtou, que ele assaltou os cofres públicos, ele mantém aquela vida nababesca, nas coberturas imensas lá do Rio de Janeiro, naquelas mansões extraordinárias de São Paulo e do Rio, com dinheiro público. E rindo dos outros. Quer dizer, traiu os amigos, os parceiros, os que colaboraram com ele, que roubaram com ele. Mas, irmão, eu vou falar primeiro, porque agora eu conto tudo. E assim se preserva o patrimônio. Eu concordo em devolver 80 milhões. O Ministério Público não disse quantos milhões ele roubou. Porque ele roubou muito mais. Quem devolve 80 milhões, 50 milhões, roubou muito mais. Ele continua morando naquelas mansões, aqueles montes de carro, aquelas coisas todas. Como assim? Onde é que está o limite da delação? Onde é que está o limite do Ministério Público para concordar, para determinar o que fazer? O que é isso? Isso é justiça? É isso que a Lava Jato está fazendo? Ora, nós temos mais ou menos 100, 110 investigados, mas nós temos 90% deles são delatores. Eu acho que a investigação tem mais delatores no mundo, deve ser. Não existe, o mundo está estarrecido. Em vez de ter um delator, 2 delatores, nós temos dezenas e dezenas deles, quase uma centena. Mas nós temos delator delatado. O sujeito é delatado, me entregar, tá bom, então eu vou delatar também. Então tem delator delatado, delatado delator, e aí você vai indo. Nós estamos numa espiral de delatores. Nós temos 87. Tínhamos 87, hoje tem mais. 87 delatores. De 100 investigados, 110 investigados, isso é piada, isso é brincadeira. E onde é que estão os delatores? Onde é que estão os milhões dos delatores? Onde estão os anos, dezenas de anos de prisão que eles foram condenados? Prisão domiciliar, nas suas mansões, com seus cofres recheados, negociaram com o Ministério Público. Até onde vai o poder do Ministério Público negociar com o delator? É possível? Da onde tiraram isso? Que os delatores e o juiz podem reduzir dezenas de anos para a prisão domiciliar. Isso não está na lei. Não está na lei. Isso não existe. Isso não existe você pegar e aplicar o cidadão já condenado com 32 anos, por exemplo, e cumprir 2 anos de prisão domiciliar. Depois o regime aberto, não sei, um pouquinho mais. E assegurar o patrimônio que o indivíduo tem. Assegurar a sua família. Dar garantias à segurança. Paulo Roberto que está. Foi o primeiro delator. Está com as suas mansões, entregou está com seguranças. Entregou uma lancha, não sei o quê. Está com seus seguranças para suas famílias, sua mulher, seus filhos, negócio, na boa. Então, é preciso desnudar isso. É uma vergonha o que está sendo feito com as relações. O abuso das relações é absurdo. Isso aí a história vai cobrar. A história vai comprovar. Aquela preocupação que eu deixei aqui no intervalo. Qual é o legado disto para a gente melhorar a construção deste país? Essa é a grande questão. É claro que em termos de corrupção, isso é positivo. Mas eu só não posso autorizar a destruição de um país em nome da investigação da corrupção. Porque isto que nós estamos fazendo, nem a ditadura fez. Eles quiseram caçar o habeas corpus. Os jovens da República de Curitiba, nas 10 medidas absurdas que fizeram, que propuseram, exigiram que o Congresso aprovasse, dentre eles estava caçar o habeas corpus. Não queriam mais que fosse concedido o habeas corpus. Nem a ditadura militar fez isso. Nenhuma ditadura no mundo teve a ousadia de fazer isso, de caçar o habeas corpus. Pois os meninos da República de Curitiba fizeram, tentaram fazer, e mais, constrangeram o Congresso Nacional. O Dallagnol foi lá, gabinete pressionar, ameaçar, pedir, exigir a aprovação daquele projeto. Então, isto não é papel do Ministério Público. Aquela história da prova ilícita também, outro absurdo. Prova ilícita. Estava nas 10 medidas do Exigiu. Queria prova ilícita. Significa confessar que tem produzido por meios ilícitos. E tem feito isso. É disso que a gente reclama, da metodologia, dos métodos nada ortodoxos que seriam utilizados pela Lava Jato. Então, olha, depois sair pregando desrespeito à lei, como fizeram, estiveram participando de passeatas em São Paulo, inclusive, membros do Ministério Público, o pessoal de Curitiba esteve lá, jogando o povo contra a ordem jurídica. Isso não é papel do Ministério Público. Não é papel do Ministério Público interferir, intimidar. E qualquer coisa eles falam, não, isso é para intimidar os promotores, os procuradores, os juízes. Desde quando o promotor se intimida?
Desde quando o juiz se intimida? Desde quando o procurador, do jeito que é, que são, que foram, que eu fui, se intimida de alguém? Eu tive ameaça durante júri que eu estava realizando em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. No intervalo, o cara veio ligar o telefone e me chamar. Essa quadrilha não está toda aí, está aqui. O senhor tem família, não vai sair daí. E estoura uma bazuca, um rojão lá fora, para ouvir isso aí. E eu continuei meu trabalho. Peguei, fiz e condenei naquela noite 4 integrantes da quadrilha. Porque ameaça todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Agora, falar que projeto, que lei, que qualquer coisa do gênero intimida procurador, intimida juiz, que intimida coisa nenhuma. O abuso de autoridade tem que ser combatido. Mas, lógico, quem tem medo, que se o medo disso aqui... É quem faz o abuso. Quem pratica abuso. Quem não pratica abuso não precisa temer. E mais, eu disse, falando em abuso, vai falar agora ou vai falar depois? Pode falar. Falando em abuso de autoridade. Então você olha e verifica, sai um projeto, criar um problema imenso. O doutor Janotti, que teve a coragem e teve uma atitude bonita, e diz, vou fazer um projeto. Está aqui o projeto. Leva, e aí começa a discussão. Diz o doutor Janotti, ninguém tem medo de abuso de autoridade. E eu concordo. Ninguém que seja autoridade correta não precisa ter medo. Precisa não. Tem medo. Agora, o projeto que foi oferecido, o projeto que foi aprovado já, é piada. É uma vergonha, é o fim do mundo. Sabe por quê? Porque nenhuma autoridade arbitrária vai mudar. Tem medo do projeto. Sabe por quê? Porque as penas previstas têm como mínimo até 1 ano. Criaram umas penas absurdas. Que é uma pena absurda. Ou seja, é preciso que o cidadão saiba que o projeto de abuso de autoridade é piada. Não leva ninguém para a cadeia, não intimida ninguém. E o cidadão comum vai continuar sendo violentado, vai continuar sendo vítima de arbitrariedade das autoridades. Por quê? Porque ninguém com as penas previstas vai ser processado sequer. Não digo condenado, eu não digo prisão. Não vai ser nem processado. Sabe por quê? Porque tem uma lei no Brasil que diz que qualquer crime com a pena mínima não ultrapassar de 1 ano, suspende o processo. E a primária nem responde o processo. Ou seja, o projeto de lei de abuso de autoridade não vai haver nem processo. Por quê? Porque a pena mínima de todos os crimes que tem ali não ultrapassa 1 ano. Não tem nenhum com a pena mínima superior a 1 ano. Logo, nenhum vai responder processo criminal por esse projeto. O Congresso, na verdade, sofreu um bombardeio e foi forçado a capitular. E o Congresso, medrosamente, mudou a regra para um projeto que não vai dar em nada. Não dá em nada. Porque, é verdade. Com toda essa briga que fez lá, o Requião fez, o senador... Doutor César, me permita, um dos atos mais, assim, digamos assim, extemporâneos, estapafúrdios do procurador lá, o Dallagnol, foi aquela coletiva de imprensa que eles ameaçaram renunciar à Lava Jato se passasse o projeto. Aquilo é uma piada. Chantagem emocional. Uma chantagem, mas mal intencionado. Não pode fazer isso. Desde quando o procurador renuncia ao trabalho? Ele é nomeado, constituído. Se renunciasse, que fossem todos demitidos. Renunciar, isso não existe. Isso não existe. E o procurador substitui por outro procurador. E o Ministério Público não é um procurador, não é 2 procuradores, é a instituição. Qualquer procurador é preparado, competente, inteligente, diligente e pode substituir qualquer outro procurador. Tem o mesmo nível de capacidade. E passou no concurso público, do mesmo jeito? Passou no mesmo concurso. Então, isso é uma chantagem emocional, uma chantagem com a população. Isso é uma vergonha, né? Renunciar? Que renunciar? Desde quando eu estou nomeado, estou indicado para fazer uma investigação, eu renuncio. Eu não tenho esse direito. Isso é digno de processo administrativo. Tem que punir. Mas não vai punir. Tem que punir. O espírito não vai punir. O espírito de corpo não vai punir ninguém. Não vai punir ninguém. Não vai punir ninguém. Doutor César, qual é o legado que o senhor acha do ponto de vista do país? Claro que a Lava Jato, ela representou uma quebra de um paradigma importante na investigação criminal, tem esses abusos. Né? Nós precisamos, e talvez esse seja o grande legado da Lava Jato, melhorar as nossas instituições de investigação para poder conseguir buscar provas, porque o crime da corrupção é realmente um crime difícil de apuração, a gente precisa melhorar e usar experiências de outros países nessas investigações, porque a regra não pode ser só a delação. Nós temos que ter as provas para pegar os corruptos e metê-los na cadeia, até para que eles cumpram a pena, porque, como o senhor diz, a delação premiada virou uma farra.
eu faço a delação e daqui a pouco, da hora que eu faço a delação, eu vou para casa. Boto a tornozeleira e fico na minha casa, enfim. Quer dizer, isso não é punição nenhuma. Isso é prêmio. E é um prêmio. E essa é a questão. É prêmio. Qual é o legado que o senhor acha que nós vamos ter com isso? Eu não sei. Aliás, quando é que termina mesmo a Lava Jato? O senhor como advogado especialista nessa área, o senhor arrisca aí um palpite? Já estamos com 3 anos já na Lava Jato. Enquanto o Supremo não tomar uma posição mais séria sobre a competência, sobre a distribuição, sobre a ausência ou existência de conexão, não termina, nunca. Vai jogar 100 milhões aí, não vai terminar. Agora, é preciso que o Supremo tome, como começou a despertar, cortar os excessos. Primeiro excesso. Pô, prisão tem limite. Prisão não prisão é o ato final, não é? É o ato final, para depois. Então, começou uma mudança. Já há uma satisfação no meio midiático. A imprensa começou a despertar para isso. Opa, tem muito excesso. Os caras estão indo longe demais, não pode ser assim. Então, isso, a opinião pública começou a mudar também. O Moro já não é unanimidade. Então, os excessos podem causar algum retrocesso. Mas o Supremo precisa, então, tomar um pouco mais de pulso. Mas o juiz Moro não é um mal em si, não é? Não é um mal em si. É um juiz competente, é um juiz inteligente, é um juiz perigoso. Perigoso no mau sentido. Perigoso porque é muito inteligente. Quanto mais inteligente, mais perigoso. Perigoso na habilidade de avocar tudo para ele. Essa história de celebrização também é ruim, né? Não pode ficar fazendo entrevista na mídia, pode ficar fazendo um videozinho para lançar nas redes sociais, convocando a população. Um pouquinho. Esse sujeito já está impedido. Ele não tem mais imparcialidade. Não é papel do juiz convocar a população para isso, para aquilo. Ou nem desconvocar. Né? Nem desconvocar não é papel dele. Ir para as redes sociais, fazer vídeo, dar depoimento, fazer declarações. O negócio está meio perdido. O negócio está completamente trocado, perdido. Né? Os papéis. Então você precisa seriedade da Suprema Corte de enfrentar a questão da competência. Bom, legado. Então, no legado nós temos 2 legados, tem um positivo e um negativo. O negativo é a arbitrariedade, é o abuso, é o excesso, são as dezenas de delações ilegais, constrangidos, violentados. O indivíduo é condenado para depois delatar. Qual é a legitimidade? Qual é a seriedade? Qual é a honestidade da delação de um indivíduo condenado a tantos 20, 30 anos para entregar alguém? Entrega tudo. O que mais se quer? Dizem, eu entrega a mãe, né? Entrega tudo. Mas eu quero mais. Tá bom, também vai. Porque então isso retira a legitimidade da delação. Falta essa seriedade, falta essa espontaneidade. Isso é um problema muito sério que o tempo vai se carregar de verificar. E o legado positivo, que pode ser feito e deve ser feito nos termos do Estado Democrático de Direito. Isto é, respeitando os direitos e as garantias fundamentais previstos na Constituição e no Código de Processo Penal. Tem que respeitar os limites, o direito de defesa do contraditório e do devido processo legal, que não está sendo respeitado. Então, isso é o lado negativo. Isso é um mau exemplo, isso é péssimo. Isso também levando o exemplo para outros locais, outras cidades, outros estados. Positivo da nossa teria no sentido de verificar, de purificar, de filtrar as corrupções. Ninguém tem o direito, pode assim usurpar da função, utilizar-se das funções públicas, seja político ou não político, qualquer agente público ou privado, para surrupiar o dinheiro do Estado. Então, a corrupção tem que ser desnudada. Mentira que vão acabar com a corrupção. Nenhum país do mundo está salvo, não existe nada de corrupção. Todo país existe, mais ou menos. Você tem que combater a corrupção com legitimidade, com as normas legais, com o Estado Democrático de Direito, com as garantias devidas. Mas, combater o máximo, permanentemente. O combate à corrupção punindo é permanente. E punindo seriamente e gravemente os culpados. Mas dentro do devido processo legal. Tu tem que respeitar talvez um fato positivo, doutor César, que foi a demonstração de que também o nosso fazer da política está completamente destroçado, não é?
essa forma de política, de comprar partidos que recebem propina para lá. Isso desmoralizou a política, isso é muito ruim. Não é? Ontem tivemos até um programa de televisão em que um partido, o PSDB, fez um meia-culpa, mostrando que é preciso. Porque a sociedade. E a saída é a sociedade. Isso aí é um ponto positivo. Não dá mais também para continuar com esse nível de cinismo na política brasileira, de eleições nesse nível, de partidos que são comprados, de coligações que são montadas. E o excesso de partido. O excesso de Você não pode fazer 20 e tantos partidos aí, que não são nada. 50 e tantas ideologias. E tem 2, 3 donos do partido e vende o partido. E vende o partido. Né? Então, isso é um problema sério, um problema grande. Mas eu sou favorável ao combate rígido, duro, intransigente da corrupção. Isso tem que ser combatido permanentemente. Agora, só tem que lembrar, tem um livro de um professor de Sérgio Habib, de Salvador, e o título é 500 anos de corrupção. Ele escreveu esse livro há uns 15 anos atrás. Isso é a existência do Brasil. 500 anos de corrupção, ou seja, desde que vieram para cá, Pedro Álvares Cabral, a corrupção está aqui, está instalada. Isso existe em toda parte, em todo o mundo. Existe mais ou menos corrupção, mas todos os países têm corrupção. Alguns melhoraram os mecanismos de combate, de punição. Combate, controle, o mecanismo, esse sim. Você tem que ter permanentemente para reduzir ao máximo possível. Ninguém vai acabar. Não tem, talvez a Islândia, né? A Finlândia, coisa. Noruega, enfim, por aí. E acabou. Talvez. Então, essa coisa, o resto é milagreiro. Agora, também se arvorar a heróis, se achar. É um negócio bem brasileiro, né? Esse negócio dos heróis. Tem que ter limite. Não existe esse tipo de heróis. Agora, também quero ver que membros do Ministério Público não venham para a política. Vão querer aproveitar essa onda e se lançar candidato, né? Nem mesmo o juiz, né? Que tem outra função. Ele já negou, né, inclusive. Negou, mas tomara que ele continue, porque ele é um bom juiz. O Brasil tem que ser construído, cada macaco no seu lugar. Exatamente. O Sérgio Moro é um bom juiz. Um bom juiz. É um juiz corajoso, um juiz inteligente, um juiz competente, é um juiz que tem um problema. Exagera no poder. Exagera na distribuição, nesse vínculo, os processos das mãos do Moro dão filhotes, ele cria filhotes, então ele transforma, ele multiplica esse negócio, esse é o problema. Agora, quando chega na hora de julgar, ele sabe aplicar a pena, aplica com certa parcimônia, então como ele é preparado, ele sabe fazer. O problema está no antes, no modus operandi, essa forma, coisa assim. Eu não vou falar de casos concretos, que é o que eu conheço, né? Eu tenho restrições sérias à forma de vinculação para ele os processos. Então, um juiz não pode julgar o Brasil inteiro. Agora, alguém tem que dizer, isso aqui não tem nada a ver com você. Tem que cortar. E esses negócios todos, assim, porque, o fulano declarou, claro, está todo mundo constrangido, então declara o mundo inteiro. Só, o que tem a ver com a Petrobras? Fora da Petrobras não é competência do mundo. Isso está assim. E não pode ter dezenas e dezenas de delatores. Dilatado virando delator, delator virando delatado. E aí por diante. Então, isso é excesso. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado. Doutor César Roberto Bittencourt, convidado hoje. Mais uma vez, muito bom tê-lo aqui, aproveitando essa sua passada por Fortaleza, tendo um contato tão bom com os jovens lá do curso de Direito da Universidade. Bom, já somos figura assim, marcada deles. E levando esses temas, né, para a discussão dessa meninada que já estão aí, está atuando. Os profissionais do amanhã, né? Exato. É bom saber, mas eu também quero dizer da minha satisfação em participar desse programa, de ser entrevistado por uma figura extraordinária, que eu não sabia nem o que seria a entrevista, mas traz fatos, traz argumentos, traz a exposição, traz um debate rico, porque além de apresentador, coordenador, entrevistador, é um entrevistador com conteúdo. Obrigado, doutor. E isso permite que você, entrevistado, possa desenvolver o raciocínio e ter espaço para isso. É uma honra ser entrevistado por você. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Foi muito bom tê-lo aqui no programa, doutor César Roberto Bittencourt, convidado de hoje no programa que é fechando, a nossa semana de trabalho aqui no programa Questão de Ordem. Muito obrigado, doutor César, mais uma vez. O programa fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.